Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando agora o nosso programa desta sexta-feira, dizendo que o senador cearense Eduardo Girão foi o único dos 81 senadores da República. Eduardo Girão foi o único que votou contra o projeto de lei aprovado ontem no Senado da República, igualando a remuneração de trabalhadores masculinos e femininos nas prestações dos mesmos serviços. Isto é, homem e mulher que preste o mesmo serviço numa mesma empresa terão que ter remuneração igual. Foi uma vitória das mulheres que reclamavam esse direito há muitos anos. O projeto aprovado era de autoria do governo Lula e foi muito elogiado por homens e mulheres no curso da sua discussão. Só quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou o resultado da votação final, foi que se soube da posição contrária ao projeto do senador cearense Eduardo Girão, após uma indagação da senadora Elisiane Gama. Vamos ouvi-la. Presidente, só para entender, o registro do senador Girão foi contra esse projeto? Eu não estou acreditando nisso, sinceramente. Presidente, eu queria cumprimentar o plenário desta casa, cumprimentar as colegas, cumprimentar a ministra Cida, que veio aqui no plenário, né, acompanhar essa proposta. A luta pela igualdade salarial entre homens e mulheres no Brasil é uma luta que reúne toda a sociedade brasileira. Quando nós tivemos, desde o momento da campanha do presidente Lula, quando ele anunciou, na verdade, essa luta, e logo imediatamente, após tomar posse e dar, na verdade, também posse às ministras do seu governo, dentre eles a nossa ministra Cida, ele mandou imediatamente para o Congresso Nacional uma proposta exatamente para buscar a igualdade salarial entre homens e mulheres, que é uma violência contra a mulher. Ora, quando nós temos uma mulher para uma mesma função, trabalhando igual ao homem, sem falar da dupla ou tripla jornada de trabalho que ela tem, sempre no final do mês ainda recebendo um salário menor. Eu acho que nós temos daqui para frente, ministra Cida, uma outra grande meta e um outro grande desafio, que é a junção da sociedade brasileira na denúncia, na informação, chegar às autoridades competentes a informação de que o empresário, aquele que não está fazendo valer e cumprir uma legislação que é aprovada hoje aqui no Congresso Nacional, ele está passível das punições previstas nesse processo, nessa nova legislação. Muito bem. Ontem, realmente, não foi um dia bom, um bom dia de trabalho no Congresso Nacional para o senador Eduardo Girão. Embora ele tenha começado utilizando a tribuna para criticar a medida provisória do presidente Lula, que estava sendo votada naquela oportunidade, tratando sobre a situação do Ministério do Governo. Logo após, ele foi contraditado. Vamos ouvir o que disse o senador Eduardo Girão. O que a gente viu, não tem outra palavra para se colocar, foi negociata, de todas as esferas possíveis. E nós temos obrigação aqui, de com muito respeito, de discordar disso, que está acontecendo com o nosso país. Nós estamos vivendo uma crise, sim.
Uma crise econômica, uma crise social, uma crise política, mas a maior de todas as crises que permanece e que se agrava nesse momento é a crise moral. Ficou ontem a Câmara dos Deputados parada desde 9 da manhã até 9 da noite, em reuniões fechadas, onde eu vi matérias divulgadas pela grande imprensa brasileira, onde parlamentares diziam que tudo isso estava acontecendo. Olha a que ponto nós chegamos. Se isso não é o fundo do poço, eu não sei mais o que é que é. Os parlamentares disseram com todas as letras: ah, mas o governo não está liberando as emendas. E aí o presidente da Câmara, numa entrevista já à noite, diz que está faltando articulação no governo, que é sofrível a articulação do governo, e todo mundo está vendo. Articulação quer dizer emendas parlamentares? Porque, segundo deputados, disseram com todas as letras que eram as emendas. Bom, imediatamente ou de imediato após a sua fala, o senador Eduardo Girão foi contestado e criticado pelo senador Cajuru. Na verdade, ele foi criticado não pela parte do discurso que nós ouvimos agora. Aliás, essa parte foi até elogiada por muita gente, porque ele denunciou o que ele disse mesmo, a expressão que ele usou, a negociata, a liberação de emendas do governo federal em troca de voto dos deputados federais para a aprovação da matéria. Ele foi contraditado pelo senador Cajuru na parte em que ele insiste em querer enganar o eleitorado cearense e, de resto, o brasileiro, de que ele exerce um mandato independente, quando, na verdade, todos sabemos que ele é ligado ao esquema político do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir o que disse o senador Cajuru. Ele sabe disso. Eu sou amigo do seio da família dele. Girão, você propaga ser independente. Eu acredito que você é independente. Você falou em enxugamento do governo Bolsonaro. Eu quero te fazer um convite. Sendo independente, vá comigo na Polícia Federal para você ver o enxugamento que houve no governo Bolsonaro. Os gastos com imprensa, a fortuna que pagou a Jovem Pan durante 4 anos, a fortuna gasta com a imprensa, exceto a Rede Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo. Vai ver agora o calote de 1,5 bilhão da Caixa, que está na Polícia Federal, denúncia minha, de Alessandro, de Elisiane, de Otto Alencar, está lá. Veja o que aconteceu com o cartão corporativo. Eu não vou nem falar de joia, até porque eu não sou mulher. Agora, falar de enxugamento no governo anterior, aí me desculpe discordar de você, meu querido. Obrigado, senador Jorge Cajuru. Bom, o senador Eduardo Girão não contraditou a afirmação do senador Cajuru. Na verdade, é uma ficção se querer dizer que o senador Eduardo Girão é independente. Ele, em nenhum momento, até aqui do seu mandato, mostrou independência política, embora ele não tenha sido eleito com o concurso, com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, ao esquema de Bolsonaro, integrou-se desde o primeiro momento. Basta lembrarmos da sua atuação na CPI da Covid-19 e nos outros posicionamentos que registrou até aqui no Senado da República. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta com a segunda parte do nosso programa.
governo do estado do Ceará está quebrado. Nós já falamos aqui em outras oportunidades que o governo experimentava uma dificuldade grande na área da economia. Não estamos discutindo aqui a questão política. O governo está hoje gastando o dobro do que arrecada. Os números são oficiais, estão lá destacados no nosso blog, no blog do Edson Silva, desde ontem à noite, com base na publicação oficial feita pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, cumprindo uma obrigação. A publicação feita pela Secretaria da Fazenda cumpre uma obrigação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga a cada 2 meses o Estado publicar um relatório das suas receitas e despesas. No último dia 30 de maio, o governo publicou o segundo bimestre da arrecadação e despesas do Estado. Neste segundo bimestre, como no primeiro bimestre, o segundo bimestre compreende aos meses de março e abril. A publicação é feita 30 dias após o último dia do bimestre. O Estado já havia publicado um primeiro resumo quando, do primeiro bimestre, após vencidos os meses de janeiro e fevereiro. Ele publicou o primeiro balanço no final de março. Agora, no final de maio, ele publicou o balanço do segundo bimestre e faz o somatório da arrecadação dos 4 primeiros meses do ano e as respectivas despesas. O governo arrecadou pouco mais de 4 bilhões nos 4 primeiros meses de impostos e taxas e gastou um pouco mais de 8 bilhões. Dá para dizer que estamos com as finanças saneadas? É como se o trabalhador recebesse ao fim do mês R$2.000 de salário e já tivesse gasto R$4.000. Como ele poderia pagar todos os seus gastos? Porque 2.000 só daria para pagar a metade. Ele teria que ficar devendo a outra metade para o mês seguinte. E no mês seguinte, ele repetiu a dose. Ganhou X e pagou X mais X. Por isso, nós podemos dizer que o governo do Estado do Ceará está quebrado. É importante, muito importante, que as autoridades políticas e o mundo econômico do Estado acompanhe essas contas governamentais para que nós não tenhamos, lá no fim da gestão, o resultado que tivemos na gestão que foi compreendida entre 1982 e 1986, quando, ao final do governo, os servidores públicos, para receber seus salários, receberam vales, que foram chamados, na época, apelidados de Gonzaguetas. Atenção, não é por falta de advertência que a sociedade não se movimente já a partir de agora.
E agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Stephanie. Agora, com as manchetes do nosso blog desta sexta-feira, a gente fala que o vereador Márcio Martins comemora a decisão do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará, que manteve seu mandato na Câmara Municipal de Fortaleza. De acordo com o parlamentar, apesar do processo pelo qual passou, ele faria tudo novamente, visto que, em sua avaliação, o caso tem relação com uma ajuda que fez à população do seu colégio eleitoral durante o período mais crítico da pandemia. A gente também fala que aliados do prefeito Sarto na Assembleia do Ceará seguem enaltecendo ações da Prefeitura de Fortaleza. A ação dos parlamentares tem como objetivo enaltecer projetos do governo municipal e amenizar eventuais ataques que, vez ou outra, são praticados por ex-vereadores da capital cearense, principalmente os petistas Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio. A gente também fala que deputados criticam liberação de 1,7 bi para a reestruturação dos ministérios de Lula. Ele também voltou a reclamar o sargento Reginaldo da criação de secretarias na gestão do governo Eumano de Freitas, que, em sua avaliação, serviu apenas para acomodar aliados. Por fim, a gente destaca que o presidente Lula aposta que o Produto Interno Bruto vai crescer acima do previsto pela FMI. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou ontem que o PIB cresceu 1,9%, como a gente falou ontem aqui no nosso blog. Agora, com as atualizações dos sites nacionais, começando com a Folha de São Paulo, a gente fala sobre a vaga no Supremo Tribunal Federal, que quase metade dos senadores que votarão indicação de Zanin foi alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal. O Supremo é responsável por julgar crimes e autorizar investigações sobre integrantes do Senado. Sobre política, a gente fala que Lira se reúne com Flávio Dino em dia de operação da PF e aliados veem retaliação do governo. Sobre a Folha Jus, ela destaca que a PGR se posiciona contra pedido de bolsonaristas para que STF censure a Folha e o Grupo Globo. Agora, com as atualizações do Globo, a gente destaca a coluna da Miriam Leitão, que ela diz que a projeção alta para o PIB em 2022 passou a ter 2% como piso, mas não é um crescimento inflacionário. Como aponta Márcio Mesquita, economista-chefe do Itaú, o desempenho não tem nada a ver com o consumo aquecido. E a gente também fala sobre a coluna do Lauro Jardim. Ele destaca que faltam 110 dias para Lula indicar um novo ministro para o Supremo Tribunal Federal. Saiba quem são os favoritos. Sobre perda de mandato, os próximos passos da ação que condenou Rogério Marinho, do Senado Federal. Por fim, a gente destaca as atualizações do Estado de São Paulo, que, sobre violência, Guarajá vive onda de assaltos, recebe choque da PM e restringe até a circulação de bicicletas. Uma cidade turística do litoral de São Paulo registra arrastões em praia, roubos com reféns e tiroteios com morte. Prefeitura pediu reforço de policiamento. Sobre judiciário, a gente fala que notável saber jurídico, falta titulação acadêmica a Zanin, indicado ao STF. Leia a análise de Ives Granda Martins. Bom, isso é uma matéria que o jornal O Estado de São Paulo está destacando e também os outros jornais nacionais, todos dão destaque a essa manifestação do presidente Lula, indicando um nome para a vaga existente hoje no Supremo Tribunal Federal, e já falaremos dela, porque nesse momento vamos fazer mais um intervalo e, quando estivermos de volta, no encerramento do nosso programa, vamos falar desse assunto e outros.
uma diligência feita pela Polícia Federal ontem, em Alagoas e em Brasília. Alagoas é a terra do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e também dos senadores Renan Calheiros, pai e filho. Pois bem, nessa diligência, alcançando uma pessoa próxima ao presidente da Câmara dos Deputados, essa diligência foi o centro das discussões políticas fora do âmbito do Congresso Nacional, onde teve toda aquela movimentação para a votação no limite do prazo de medidas provisórias. A Polícia Federal, com ordem judicial, na busca e apreensão, encontrou uma expressiva soma de recursos, dinheiro em espécie, num cofre do cidadão ligado ao PP, Partido Progressista, do deputado Arthur Lira. Mas o presidente da Câmara defendeu os negócios do amigo e disse que nada tinha a ver com a questão, em entrevista concedida a jornalistas da Globo News. Vamos ouvi-lo. Ninguém gosta de receber notícias como a gente recebeu hoje. Mas eu não posso comentar uma operação policial sem ter acesso ao que nela tem, sem poder fazer acusações levianas a qualquer pessoa. O que nós sabemos é que isso é um processo antigo, que já tramita no TCU, inclusive com parte de decisão favorável, com laudos técnicos que podem ser procurados, que dizem que não houve nenhum tipo de fraude nesse processo. Há um rebuscamento também de resquícios locais nessa operação, porque a confusão começou lá. Há decisões da Justiça Federal que resolvem e dizem que não há nenhum sobrepreço, nem superfaturamento, nem nenhum desvio nessa situação. Mas eu não posso emitir nenhum juízo de valor. O que eu posso dizer é que eu, tendo a postura que tenho, em defesa das emendas parlamentares que levam benefícios para todo o Brasil, para toda a população, eu não tenho absolutamente nada a ver com o que está acontecendo e não me sinto atingido, nem acho que isso seja provocativo. As coisas são levadas pela polarização política a fazer, porque veio o Twitter do Renan, porque veio a Operação 2 Dias, porque há a pressão do governo. Eu não vou comer essa corda, vou me ater a receber e a ter informações mais precisas, e cada um é responsável pelo seu CPF nesta terra e neste país. Bom, nenhum réu, ou mesmo acusado, que ainda esteja sendo investigado, confessa o crime. Nenhum. Sempre ele nega. Isso é praxe. E, com essa minha avaliação, eu não estou dizendo que o deputado é culpado ou não, mas é que nenhum réu, repito, e nenhum acusado de mal feito assume a responsabilidade. Mas a Polícia Federal, quando faz uma diligência desse tipo, ela só faz com a autorização judicial. A Polícia Federal não pode, por iniciativa própria, fazer tal tipo de ação. Busca e apreensão, ir lá descobrir onde é que tem dinheiro, isso, aquele outro. A não ser que esteja em flagrante. Aqui não é um flagrante. O processo já vem de algum tempo. A Polícia Federal, eu quero enfatizar isso, porque se diz, não, foi a Polícia Federal a mando do governo. Não, a Polícia Federal faz a mando do Poder Judiciário. A Polícia Federal é uma polícia judiciária. O governo pode até ter alguns privilégios, mas o governo não manda na Polícia Federal. Quem manda na Polícia Federal é
o Poder Judiciário. Obrigado pela honrosa audiência. Estamos terminando o nosso programa da semana, prometendo, com a ajuda de Deus, estar de volta na próxima segunda-feira. Stephanie. Nós agradecemos a audiência e você pode acompanhar mais notícias no nosso blog, que atualizamos diariamente. Bom final de semana!